Olá, eu sou a Renata Castilho, professora de Língua Portuguesa e Literatura. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Martins, Língua Portuguesa e Literatura. E hoje o nosso bate-papo é sobre uma obra de um dos mais significativos autores, Lima Barreto. Sim, começarei falando do Lima Barreto. O Lima Barreto, ele nasceu em 1881 e faleceu por coincidência no ano que teve a Semana da Arte Moderna, 1922, que foi a Semana da Arte Moderna. O Lima Barreto, embora ele tivesse nascido mulato, tivesse uma origem humilde, ele nunca teve muitos problemas na questão de educação, porque por ele ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, ele teve com quem continuar seus estudos. Aos 7 anos ele perdeu sua mãe, foi criado pelo pai que trabalhava numa clínica de alienados. Aos 7 anos ele passou por uma experiência muito importante na vida dele, que é presenciar a abolição da escravatura, que aconteceu inclusive no dia do seu aniversário. Então, devido a tudo isso, a questão da escravatura, do direito dos escravos, dos negros, esteve muito presente em sua obra. Ele iniciou os estudos na Politécnica, concluiu o ensino médio na Politécnica, e quando iria iniciar a faculdade de engenharia, ele iniciou a faculdade, entretanto ele teve que parar por causa da enfermidade de seu pai, que acabou ficando alienado e precisou que o Lima cuidasse dos seus irmãos. O Lima foi jornalista, ele foi crítico literário, e uma coisa muito comum na escrita dele é a simplicidade da escrita. O que alguns críticos literários julgam é uma falha do texto dele. Entretanto, foi uma maneira de deixar a literatura dele popular, porque ele tinha uma literatura militante. Ele era muito leitor de clássicos, de filósofos como Descartes, Rousseau. Então, ele acabou trazendo essa militância política para a sua literatura. Ele tinha também o hábito de trocar cartas e tirar recortes de jornais com os pensamentos ideológicos que ele tinha. Então ele colocava todas as cartas que ele trocava, todos os recortes que ele fazia, e colocava na parede da casa dele, para que ele pudesse ter uma noção do que ele iria escrever. Ele também foi funcionário público, foi escrivão por muitos anos, até se aposentou como escrivão. E essa profissão dele fez com que ele criasse o primeiro personagem dele, que é o Escrivão Caminhas, que foi uma literatura muito autobiográfica. Embora o Lima fosse mulato, tivesse origem humilde, ele nunca foi discriminado por isso. Ele teve questões assim, de crítica sobre ele, entretanto, sobre a sua vida boêmia e também sobre a sua militância política, porque ele colocou muito do que ele acreditava em sua literatura. Ele acreditava também que os heróis tinham que ser populares, porque para que o povo se identificasse com esse herói. A Clara dos Anjos é um modelo, ela não é uma mocinha do romantismo, ela era negra, de origem humilde, então ele queria que os heróis tivessem a característica do povo. E além de tudo isso, ele criou o termo bovarismo, que tem a ver com Gustave Flaubert, que era outro que ele lia muito Dostoiévski, ele lia muito Tolstói. Então ele era muito dessa literatura, que chamam de esquerdista agora, mas nem existia esquerda na época. Mas essa literatura militante. E ele colocou esse termo bovarismo porque ele acreditava que a maior questão da Madame Bovary, do livro de Gustave Flaubert, foi que tudo que ela fez foi pela falta de ideologia que ela teve. Ela pensou uma coisa de acordo com os livros do romantismo e acabou sendo outra. Ou seja, quando chegou a realidade da Madame Bovary, ela casando com um homem rico, não foi nada do que ela pensava, não foi nada romântico do que ela queria. Então ela achava que essa ideologia do romantismo só atrapalhava o povo, que o povo tinha que ter uma ideologia mais real. Então ele tentou criar personagens mais reais, o que alguns críticos também julgavam falta de imaginação.
mas fazia parte da literatura. Por mais que ele fosse muito criticado pela simplicidade, por personagens reais, ele também teve, como que eu posso dizer, muito prestígio na questão da literatura. Ele foi muito bem aceito. Ele, juntamente com Monteiro Lobato e com Euclides da Cunha, foram os precursores do pré-modernismo, que originou posteriormente o modernismo, que nasceu no ano morte do Lima Barreto. Ele trocava cartas com Monteiro Lobato. E uma dessas cartas, que até eu colocaria para leitura agora, entretanto estou sem um óculos, o Monteiro Lobato elogia sua literatura e fala da grandiosidade do Lima Barreto, que ele não conseguiria ser tão popular. Ele se achava engessado, Monteiro Lobato, diferente do Lima Barreto, que pensava muito à frente do tempo dele. E nessas cartas, Monteiro Lobato, inclusive, critica o fato do Lima Barreto nunca ter ido para a Academia Brasileira de Letras. Bem, eu falei um pouquinho sobre o Lima Barreto, sobre o estilo dele. Alguma pergunta a ser feita por alguém aí? Caso tenha, o Fernando continua. Eu peço até que ligue o áudio para caso tenha alguma pergunta. Pelo jeito, não por enquanto, Fernando. Pode continuar. Bom, então, somente aí acrescentando a fala da professora Renata, nós podemos frisar a personalidade do Lima Barreto, trazendo um debate aí provocativo em relação a uma sociedade. Ele era uma figura ambivalente, totalmente contraditório, era uma voz desagradável para a época. Ele não aceitava algumas características da República Velha. Ele chegava até mesmo a ser contra o feminismo, porque ele dizia que o feminismo não defendia a causa das mulheres, mas ao mesmo tempo ele era contra o feminicídio, e ele pedia para que os homens respeitassem as suas mulheres. Então nós percebemos aí uma figura que para a época ela criava um choque. Então Lima Barreto, ele demonstrava muito traços da sua personalidade dentro da sua obra. E é o que nós vamos perceber agora nesse conto que eu e a professora Renata escolhemos para analisar, que é o conto A Nova Califórnia. Porém, é necessário nós trazermos aí todo esse contexto histórico, todas essas características, porque é impossível falar de literatura sem se falar no contexto histórico, sem se falar na necessidade, no objetivo que o autor tem por trás da sua escrita. E ele tentou entrar por 3 vezes na Academia Brasileira de Letras, ele não conseguiu, e vocês sabiam que ele chegou até mesmo a criticar o futebol, que ele era contra o futebol, porque ele mencionava que era um esporte que se criava muito ódio e muito atrito entre os humanos? Então é justamente essa figura aí que nós estamos analisando e que nós vamos começar a falar agora sobre o conto A Nova Califórnia. Inclusive tem um livro aí de uma antropóloga e de uma historiadora chamada Lilian Moritz Schwartz, chamado Triste Visionário. Por que triste? Porque ele se mostrava ali aquela figura melancólica, aquela figura que de alguma forma se entregou ao álcool. E visionário por quê? Porque mesmo diante dessa sua tristeza, dessa sua melancolia, ele se mostrava uma figura visionária para o período. Não davam muitos créditos a ele, mas de alguma forma ele se tornou ali uma figura visionária, destacando as mazelas de uma sociedade, ou seja, as hipocrisias, a ganância e a vaidade dos homens. Então, para que nós possamos falar aí do enredo de A Nova Califórnia. Primeiramente, não vou revelar agora. Vocês vão aí formando a linha de raciocínio de linguista que uma pequena cidade, uma cidade pacata, uma cidade com poucos habitantes, chamada Tubiacanga. As cidades tinham índices irrisórios, índices mínimos de crimes ali. Para se ter ideia, um dos crimes que se teve foi devido a uma briga política. Será mera coincidência? Bom, essa figura misteriosa que chega à cidade de Tubiacanga chama-se Raimundo Flamel. Ele compra ali a maior casa da cidade e ele não é uma figura ali muito simpática para os moradores da cidade. O carteiro, toda vez vai à casa dele, ele entrega correspondências vindas do mundo todo. Imagina, uma cidade pequena, e os moradores ali começam a pensar, o que será que esse homem é? Ele recebe cartas do mundo inteiro? Como que eles sabiam? Porque o carteiro contava.
Em um determinado período, também foi um pedreiro à casa de Raimundo Flamel, porque o Raimundo Flamel precisava ali construir um forno dentro da sala de jantar. E, logicamente, que a notícia vai se espalhar ainda mais numa pequena cidade interiorana. E qual será que era o objetivo desse forno? O autor não nos deixa isso já desvendado no início da história, porque as características de um conto é justamente criar ganchos para que possa prender a atenção do leitor. E ainda mais o pedreiro conta, ele recebe também alguns objetos estranhos, ele recebe alguns balões de vidro. Então percebam que para uma cidade interiorana, que não está acostumada com esses hábitos, tudo se mostra muito estranho. Alguns começam a imaginar, o que será esse homem? Será que ele é um bruxo? Será que ele é um ladrão fugido de algum lugar? Será que ele faz lavagem de dinheiro e se escondeu aqui em Tubiacanga porque aqui ele não pode ser descoberto? Então, todas essas incógnitas, todos esses ganchos vão se criando aí no início da história. Mas não para por aí. Passado um determinado período, passa um tempo, o Flamel, ele convida o boticário da cidade para ir até a sua casa. O que é um boticário? Na época, farmacêutico. Então, percebam aí, é importante essas interpretações textuais, porque se falar boticário hoje, você já associa a loja de perfumes do shopping. Boticário, na época, o farmacêutico. E até mesmo a história mostra que fazia pequenas operações. Flamel chama o boticário da cidade até a casa dele, passado ali um tempo, e o Flamel ainda mostrando-se aquela figura sinistra, aquela figura que sai à noite para andar às margens do rio Tubiacanga, o que desperta ainda mais o interesse nessa figura emblemática que a cidade recebe. Mas qual será que era a intenção do Raimundo Flamel ao convidar o boticário para ir até a sua casa? Ali ele diz: preciso de 3 testemunhas para que possam acompanhar um experimento que eu tenho. E o experimento é transformar ossos em ouro. O boticário se sente surpreendido. Que ousadia! Como que se pode transformar ossos em ouro? Então aí ele menciona que e chega à conclusão de que Raimundo Flamel era um alquimista. Olha só a questão da intertextualidade aí, a questão do nome. Lá nos filmes, no livro do Harry Potter, tem um personagem também chamado Nicolau Flamel. Então, percebam aí que pode ser tiradas partes de obras de outros textos para que possa ser intertextualizadas em outro. É o que nós chamamos do recurso da intertextualidade. Mas qual que era mesmo o objetivo da visita? Convidar 3 pessoas para acompanhar o experimento, que eram fazer ossos em ouro. Daí aí a ganância e a vaidade, vocês vão perceber que vão ficar bem caracterizadas na obra. E é justamente essa polêmica. Esse é o objetivo do Lima Barreto ao narrar os seus textos. Então agora vocês já conseguem perceber características do autor, conforme a professora Renata explicou, e que de alguma forma ele traz para o contexto da sua obra. Mas o Raimundo Flamel ele não necessita somente de uma testemunha, necessita de mais 2. E assim chama-se o tenente e o coronel. Pessoas respeitadíssimas na cidade. Pessoas que falam e a população levam ao pé da letra. Uma cidade pequena. Então aí nós podemos imaginar como que algumas pessoas podem ser totalmente aí influenciadas pelos seus governantes. E é justamente esse o contexto. É isso que a pequena cidade de Tubiacanga vive. Os homens vão até a casa do Raimundo Flamel acompanhar essa experiência de transformar homens em ouro, mas para que se transforme ossos em ouro é necessário ossos. A partir daí não se mostra se essa experiência deu certo ou não. Um dia, o que os habitantes da cidade percebem? Que os ossos da cidade, que os túmulos estão sendo saqueados. Quem será que está saqueando esses túmulos? Ou seja, roubando os ossos. E é importante aí relatar um trecho desse conto, onde fica bem explicado qual que era a visão dos habitantes em relação ao cemitério do Sossego, nome dado aí no texto. Mas, qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória?
Não se tratava de um esquartejamento ou de um parricídio. Não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria, na época, banco. Era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Então, essa população via o cemitério ali como local santo, como local em que seus entes precisavam descansar. Ainda mais que Tubiacanga era uma cidade pacata. Mas será que essa linha de raciocínio aqui da população vai mudar? Será que se tiver algum interesse por trás, eles podem ver as coisas de uma forma diferente? E é essa justamente a crítica de Lima Barreto. Em um certo momento, os habitantes ali, preocupados com a invasão do cemitério, colocam alguns homens para que possam vigiar aquele lugar. E eles percebem ali algumas figuras. 3 homens. E 2 conseguem ser pegos em flagrante, enquanto um consegue fugir. Quem consegue fugir? O Boticário Bastos, que é justamente aquele que foi lá na reunião da Casa do Flamel. E os outros 2? Os homens mais respeitados da cidade, o tenente e o coronel. E a população menciona o seguinte: nossa, como que vocês, tão influentes, tão ricos, os homens mais influentes da cidade, podem se prestar a esse papel? Se vocês podem se prestar a isso, nós também podemos. Porque o que o povo imaginou? Eles eram os exemplos que eles seguiam e que eles poderiam fazer a mesma coisa. Então vejam aí a ideia da hipocrisia. Às vezes se defende uma determinada ideia, mas mediante alguma circunstância, a pessoa justamente muda a sua moral, muda a sua ética em prol de uma causa que vai somente beneficiá-la. Tem até uma parte da história em que a população agora ela quer roubar os ouros. Roubar os ossos para que sejam transformados em ouros. Só que elas nem sabem se essa experiência é verídica ou não. E o que o menino diz? Papai, a mamãe ela está enterrada no cemitério e ela era bem dotada de carnes. Por que nós não podemos ir lá? O que fica pressuposto aí? Fica pressuposto que o menino antes respeitava a mãe, que a população respeitava os entes falecidos do cemitério, e que agora ele não liga mais. Pode simplesmente mexer no túmulo da mãe e ali roubar os seus ossos. Nesse momento também surge aí uma personagem chamada Cora. Era uma personagem totalmente fútil, vaidosa, e que fala que o povo é um povo ignorante, uma série de botocudos, conforme o texto menciona. E ela diz: nunca, jamais irão mexer nas minhas carnes. Nenhum verme será capaz de comer a minha carne. Meus restos mortais ficarão numa caixinha adornada. Mas percebam que a população, de uma certa forma, elas vão falando que aquilo é um absurdo, mas quando se percebe que os mais influentes da cidade foram até lá para roubar os ossos, as pessoas, de uma certa forma, pensando em seus próprios interesses, elas tentam enganar umas às outras. Mas aonde todas as pessoas estavam indo? Justamente para o cemitério do sossego. Com qual objetivo? Roubar os ossos. E o que acontece nesse momento? Uns matam aos outros. A Cora, inclusive, esquece toda a sua vaidade, toda a sua futilidade, coloca suas mãos, que antes ela falava que os dedos dela eram como adornos, uma metáfora para falar que eram mãos muito bem cuidadas, e ela se esquece disso e simplesmente pega na terra, mexe nos restos mortais para buscar ossos. Então percebam, uma cidade pacata, com poucos mortos. Então eles começaram ali a se duelar, eles começaram a se matar uns aos outros. E uma ironia, o único personagem que não se preocupa com tudo isso é o bêbado da cidade, o bêbado Belmiro. Então nós temos aí um personagem que, não estando ali em sã consciência, ou seja, estando bêbado, percebe ali pessoas que, entre aspas, estão em sã consciência e matando umas às outras. Será que o mote da história que o Lima Barreto traz é justamente saber o que aconteceu com o Flamel, se a experiência era verdadeira,
Ou será que o mote que ele quer mostrar aqui, ou seja, o objetivo da história, é tratar da ganância, da hipocrisia e da vaidade que as pessoas podem ter por causa dos seus governantes, o que eles fazem? Então, houve ali uma certa alienação por parte desses moradores. E o que acontece? Em meio a essa chacina toda, a essa carnificina, o Boticário Bastos foge com a fórmula. Então, o texto não nos traz a informação se a fórmula deu certa ou não. E Flamel onde está? Também não sabemos. Essa é uma característica do gênero textual conto, de se mostrar aí, às vezes, uma crítica e deixar com que o leitor aí imagine e tire algumas ideias desse texto. Então, acredito eu que por meio dessa explicação foi possível mostrar aí as características textuais do Lima Barreto. E para finalizar e passar para a professora Renata, por que o conto se chama Nova Califórnia? Lembra que eu disse no início? Bom, o Lima Barreto ele faz uma analogia, ou seja, uma comparação entre a invasão do cemitério, que é relatada no conto, e a Corrida do Ouro, que ocorreu lá em 1849, em que atraiu milhares de pessoas para o local onde hoje está localizado, que é o estado da Califórnia. Naquela época, muitas pessoas foram para a Califórnia porque estavam sendo despertas pela ideia de encontrar o ouro, e com isso, Lima Barreto não foi em vão que ele criou esse nome. Ele fez uma analogia, ele fez uma alusão a um fato aí real, fazendo uma sincronia com a sua história. Pode continuar, professora. Tá, eu falarei agora um pouquinho sobre a maneira que a sociedade viu Raimundo Flamel. A primeira vez que eu tive contato com esse conto não foi na literatura. Foi em 93, quando a Rede Globo colocou a novela Fera Ferida. E eu lembro que eu assisti a novela, foi uma das primeiras novelas que eu acompanhei realmente. E colocavam sempre na abertura, inspirada na obra de Lima Barreto, A Nova Califórnia. Daí, nessa época, eu fui atrás desse conto e eu lembro que eu fiquei surpresa pelas diferenças que tinha, porque há uma intertextualidade sempre nessa novela. Primeiro, na novela eles colocaram não só o Nova Califórnia, colocaram vários contos do Lima Barreto. Por exemplo, Clara dos Anjos, tem a personagem Clara dos Anjos na novela. A diferença também é que o Raimundo Flamel é bem mais jovem nesta adaptação da Rede Globo, e colocaram por que o Raimundo Flamel faz tudo isso. Ou seja, colocaram o motivo da vingança dele. Porque no livro, no conto, não é expresso. Tanto que eu considero esse narrador observador, porque você não consegue saber as reais intenções do Raimundo Flamel. E outra coisa também. É mostrado já de início a questão das aparências. Você vê alguns trechos que são colocados aqui. Vamos aí. Descobriram que não era raro, boas noites acrescentarem a palavra doutor, ou seja, já mostra como eles viam Raimundo Flamel, alguém importante, doutor. Começa a analisar as cartas que ele recebia do mundo todo. Alguns viam como alguém importante, alguém que tinha que ter uma amizade. Outros viam a questão do que ele pode ser. Será que esse cara, ele é realmente decente? Será que ele tem um pacto com o diabo? Ele está fazendo forno na casa dele. Quem faz um forno na casa dele? Então tem toda essa questão da sociedade, do moralismo. Só que esse moralismo deles acabam de querer achar que o Raimundo Flamel, ele é totalmente inapto a eles, quando o Bastos, que é o farmacêutico que é bem conceituado na cidade, começa a falar, não, ele é uma boa pessoa, ele paga tudo em dia. Então a sociedade começa a ver com outros olhos. Tem outro personagem também, outra personagem chamada Capitão Pelino, que é um dos que não gostam do Raimundo Flamel, mas porque ele considera o Raimundo Flamel um rival intelectual dele. O Capitão Pelino, que na Vera Ferida virou professor Prachetes, ele adorava ser o intelectual da cidade, o mais inteligente a corrigir os outros,
Na verdade, ele não sabia muita coisa, mas o que ele sabia, ele já gostava de usar para humilhar as pessoas. Já mostra a questão da pessoa culta, de como a sociedade via. É uma crítica que o Lima Barreto faz às pessoas que se acham alguma coisa. Então, esse Capitão Pelino já é uma pessoa que é criticada, é alguém que se diz culto, mas não é. E também a questão do interesse. Quando que a sociedade começa a ter bons olhos para o Raimundo Flamengo? Uma, quando ele começa a pagar tudo em dia e comprar as coisas de todo mundo. Outra, quando ele convida pessoas importantes a ver a experiência de transformar ossos humanos em ouro. Note aí que teve outra textualidade. A questão de Midas, do rei Midas. Então, tenho só 10 minutos, viu, Fernando? Então, o rei Midas transformava ossos humanos em ouro. Então, a outra intertextualidade aí. E a maneira que a sociedade é. A questão também da política do Lima Barreto. Eu vou ler um trecho rápido, porque nós não temos muito tempo. Vamos aí. Que fala, eu estou procurando aqui um trecho. Que... Assim, o único crime notado em seu pobre cadastro foi um assassinato por ocasião das eleições municipais. Mas, atendendo que o assassino era do partido do governador e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar seu café e a mirar suas casas baixas. Ou seja, houve um assassinato aí, mas foi irrisório, porque não era do interesse deles, era assassinato de alguém da oposição. Mas por que o cemitério sendo vasculhado se torna mais importante que isso? A questão do moralismo da sociedade. Então, esse moralismo mostra isso. Só que esse moralismo também cai por água abaixo quando eles descobrem por que está sendo roubado ossos humanos, que é para criar o ouro. Então, a gente vê tudo isso, a questão da ambição sendo colocada, a questão da moralidade e a questão também dos marginalizados, que no caso é o bêbado, que ele está à margem da sociedade. Ele já coloca, está à margem do rio, ou seja, está à margem da sociedade. Mas é o que não faz mal para ninguém. Inclusive, esqueci de falar na biografia do Lima Barreto que ele morreu devido ao alcoolismo dele com apenas 40 anos, ou seja, era a maneira que ele era visto, ele tinha essa frustração dentro dele. Ele mesmo se colocou na sociedade. Eu poderia até falar um pouquinho mais sobre a obra, mas o tempo está curto. Acho que a gente só tem uns 5 minutos, Fernando, para se despedir. Ok. Bom, então aí para finalizar, né, Fera Ferida, uma novela da Rede Globo, teve aí as obras adaptadas pelo novelista Agnaldo Silva. Tá? Então, logicamente, uma novela que se tem aí 200 capítulos e é necessário que se desenvolva outros personagens para que essa novela tenha sustentação. Então, fica como dica conhecer melhor as obras aí do Lima Barreto. Tá? Sempre que for ler uma obra literária, pesquisar o contexto histórico, pesquisar a principal intenção do autor, que certamente vocês conseguirão aí construir argumentos consistentes. Eu agradeço desde já a atenção de todos e espero que nos encontremos em uma outra oportunidade comentando aí sobre uma outra obra literária. Obrigado, professora. Eu também me despeço e acabo falando também para lerem um livro chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem a ver com a atual sociedade que estamos agora. E o Policarpo Quaresma, só para ter uma ideia, ele foi inspirado muito no Dom Quixote de Cervantes, ou seja, ele era o Dom Quixote brasileiro, criado por Lima Barreto. Então fica com uma dica nova aí para vocês, espero que tenham gostado. E aproveitando o ensejo, leiam também Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que ele faz também uma crítica ali do início da língua portuguesa, em que a língua se mostra às vezes difícil de ser interpretada em alguns determinados contextos. Ok? Muito obrigado e até mais. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.